Do you know that we are going to see very dangerous crisis ahead of us? Vocês sabiam que nós veremos crises muito grandes em breve? It may begin from next year. Pode começar o próximo ano. Something is about to happen. Algo está para acontecer a nós. And this disaster may begin with the United States of America. E esta crise pode iniciar-se nos Estados Unidos da América. Why do I emphasize the USA? Por que eu estou enfatizando os Estados Unidos? Because the USA becomes the center of the fulfillment of the Bible prophecy in the last Porque os days. Estados Unidos se tornam o centro do cumprimento das profecias bíblicas nos últimos dias. It was Jerusalem in the ancient time, Era Jerusalém no tempo apostólico. and went up to the Asia Minor. E também foi para a Ásia Menor. And then the scene was changed to the Eastern and the Western European nations. Depois a cena se mudou para a Europa, as nações da We are Europa. talking about Reformation era. Nós estamos falando da época da Reforma, And the da focus Reforma was changed Protestante. from that region to the United States. E o foco foi transferido daquela região da Europa para os Estados Unidos. And then this nation, the lamb-like nation, is going to be the focal point of the Bible prophecy. Então esta nação, os Estados Unidos, se tornou o foco principal das profecias bíblicas. You see, the mark of the beast is going to be enforced to God's people in, the buy or sell restriction. A marca da besta será imposta sobre o povo de Deus, essa restrição de comprar e vender. That means it has to have a economical disaster on the base. Isso significa que deverá haver uma crise econômica. Probably I'm going to talk about that tomorrow night. Talvez eu irei falar sobre isso amanhã à noite. Financial slavery. Sobre a escravidão financeira. Do you know we are all slaves? Vocês sabiam que somos todos escravos? Slaves of monetary system of the world? Escravos do sistema, escravos do dinheiro. This has been all orchestrated. Isso tem sido tudo orquestrado. Everybody in the world are enslaved into this system. Todo mundo no mundo inteiro, todas as pessoas são escravos do sistema. Now, tremendous upheaval is going to bring about to God's people. Can you repeat that? The tremendous disasters, upheavals of events are going to brought about to God's Tremendos people. desastres sobrevirão sobre o povo de Deus. It will surprise many Irá surpreender a muitos, unless they are prepared in their a menos hearts. que eles estejam preparados nos seus We must corações. have the contrite heart. Devemos ter corações We contritos. must have the very close relationship with Jesus Christ. Devemos ter um relacionamento com Cristo muito We need to próximo. understand what it means to come close to the throne of grace. Precisamos entender o que significa se aproximar do trono da graça. And yesterday I talked about the seed of God. Ontem eu falei sobre a semente de Deus. Truth is not a truth unless it becomes the working power within us. Verdade não é verdade a menos que se torne uma força Truth dentro is de not nós, just opere dentro de nós. or knowledge. A verdade não é só informações ou sabedoria, Truth is conhecimento, power of God. mas é o poder de Deus. The seed of God is the word of God. A semente de Deus é a palavra de Deus. The seed of God is the truth of Jesus as it is in the Bible. A semente de Deus é a verdade de Deus encontrada em Jesus. When e the na seed of Bíblia. God remains in us, we will not be able to sin, Bible says. Quando a semente de Deus permanece em nós, a Bíblia diz que não iremos pecar. How do we accept Jesus? Como aceitamos Jesus? By what? Como? By accepting His truth and words, we accept Jesus Aceitando a Christ. sua verdade e a sua palavra, assim aceitamos a Cristo. How can Jesus Christ abide in this small heart? Como pode Jesus permanecer em um coração tão pequeno? Even this whole universe cannot contain Him. Até mesmo o universo inteiro não pode
conter Deus. So when we accept His truth, Quando nós aceitamos a sua verdade, os seus His princípios, characters, seu caráter, His plans, seus planos, then we accept Jesus Christ. então aceitamos a Jesus. And then that principle and truth is going to come into our hearts, E esse princípio e essa verdade virá ao nosso coração. and then becomes a working power E se torna uma força que to opera transform us. para transformar-nos. I'm going to talk about how to prepare for the latter rain. Eu irei falar sobre como se preparar para a chuva serúdia. Okay, I'd like to read, first of all, the Acts chapter 3, verse 19 and 20. Atos capítulo 3, versos 19 e 20. And it says, "Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out." Diz a palavra de Deus: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim. It is talking about blotting out of sin. Está falando sobre o apagamento dos pecados até agora. It is not just talking about justification or Não sanctification. está falando somente de justificação ou It is santificação. talking about omitting the records of sin from the book of records from Está heaven, falando period. de eliminar os registros dos pecados do mundo. What does it mean? O que isso significa? Okay, now this is going to be done after we are judged. Isso será feito depois do juízo investigativo. After our Esse names apagamento. are called in heavenly sanctuary Depois que os nossos nomes é chamado no santuário celestial, and went through the investigative judgment process. então nós passamos pelo juízo investigativo, cada um de nós. And if you are found Se nós worthy to somos live forever, encontrados merecedores de viver para sempre, then our sins are going to be blotted out. então, só então nossos pecados serão apagados. And God is going to prove His point that we are worthy to live perpetually. E assim Deus provará o seu ponto que nós somos merecedores de viver para sempre. Okay, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. O verso continua dizendo: serão apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. The times of refreshing means the latter rain experience. O tempo do refrigério é a chuva serôdia. And we find this in the book Great Controversy. Nós encontramos isso no livro O Grande Conflito. Okay, and when we have true Bible sanctification Quando nós tivermos verdadeira santificação and bíblica sealing experience, e a experiência do selamento and the seed of God remains in us, e a semente de Deus permanece em by nós, grace of God, we are entirely changed. pela sua graça somos completamente Not transformados, because of our own efforts and actions, não pelos nossos esforços but by the power of God e of obras, creation, mas sim pelo poder de Deus que opera. we are going to consistently overcome. Nós vamos vencer consistentemente. And then we will be entitled to be blotted out of our sins. E nós estaremos intitulados para o apagamento dos And pecados. God is going to seal us on our forehead, E Deus vai nos selar nas testas. where our characters and personalities and willpowers are. E ali se encontra o nosso caráter e personalidade And God is going e to força de vontade. proclaim before the universe that this is mine. E this Deus possession. proclamará diante do universo: esses são meus. And then the latter rain is going to come to seal us. E a chuva serôdia será derramada. Now, and then the Bible says, and He shall send Jesus Christ. E diz: e ele enviará Jesus Cristo. So this is O very restante do clear. The verso. second coming of Jesus Christ is Isso very é claro close que with the está experience of latter rain. falando da segunda vinda de Cristo, que está próximo com o derramamento da chuva serôdia. With the latter rain experience, we are going to rise up and give loud cry. Com a experiência da chuva serôdia, o povo de Deus se erguerá e proclamará o alto But I want clamor. to tell you something here. Eu quero dizer algo agora. Loud cry is not something that will automatically happen while we are not doing anything. O alto clamor não é algo que vai naturalmente acontecer enquanto nós não estamos fazendo nada.
You know, loud cry is not something that when we receive letter rain, it just happens just like that without any preparations. O alto clamor não é assim, recebemos a chuva serôdia, aí acontece o alto clamor. Loud cry will come to us in this fashion. O alto clamor virá dessa maneira. You see, we are going to scatter the printed materials a lot in the world. Nós iremos espalhar as nossas publicações pelo mundo, Or DVDs or CDs, whatever. ou DVDs, Yeah, prepare. CDs, o que for. And the internet ministries, Que nem- internet ministries, websites, blogs. como websites e também televisões, programas. So we de must mídia. do our best to spread the gospel and the truth to the world right now. Então devemos fazer o nosso melhor para proclamar a verdade de Deus nesse exato momento. And then the latter rain of Holy Spirit is going to pour out to God's people who are trying their best to win souls. Então a chuva serôdia será derramada sobre o povo de Deus, o qual está se esforçando para ganhar almas. And then all of a sudden, God is going to bless our ministry and our work. Então Jesus verá esses esforços e abençoará com o derramamento da chuva And then He serôdia. is going to bring all the attentions of the worldlings to our ministry, or what we have to say. Então, através dessa manifestação do Espírito Santo, chamará a atenção das pessoas do mundo para o nosso ministério. So all of a sudden, they wake up and they begin to hear us. Então, de repente, eles se acordam e começam a nos ouvir. We've been doing exactly the same thing all this time. Estamos fazendo o que estávamos fazendo antes, But it is going to be pregando. God who is going to bring the ears and attentions of the people. Mas dessa vez, Deus traz a atenção do povo, dos seus ouvidos, das suas mentes para nós. And they're going to listen. E eles vão escutar a Because mensagem. through the providential way, God is going to wake people up. Porque através da sua providência, Deus acordará as pessoas do mundo. They will pay attention to us. E eles prestarão atenção em nós. So whatever we say and speak, they will listen. O que for que proclamarmos, eles irão escutar. That's why it is going to be loud cry. Por isso que chamamos o alto clamor. So we have to do something now in order to reach to the soul. Nós devemos fazer algo nesse momento para vir o alto clamor e alcançarmos Whatever you essas do, almas. you do it to save souls out there. Seja o que for que você faz na vida, faça para ganhar almas lá And then fora. God is going to help you and then anoint you with the unction of the Holy Spirit. Então Deus irá te ungir com o Espírito Santo. Okay, Zechariah chapter 10 verse 1. No livro de Zacarias, capítulo 10, Ask ye of the Lord rain in the time of the latter rain. e no verso 1, pede ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. So the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain to everyone grass in the field. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos, Ele lhes dará chuvas abundantes e a cada um erva no campo. We are living in the time of latter rain. Nós estamos vivendo no tempo da chuva We serôdia. need to ask and pray for the latter E rain. precisamos orar e pedir pela Now we chuva have to understand serôdia. about the character of latter rain. Nós temos que entender, compreender o caráter da chuva serôdia. Latter rain is not going to fall on us for make us to repent or be transformed and changed. A chuva serôdia não irá cair sobre nós para levar-nos ao arrependimento ou por uma transformação de caráter. What are the two reasons or purposes of latter rain? Quais são os principais propósitos da chuva serôdia? Dois deles. First of all, Primeiro, the latter rain is going to empower us to preach. a chuva serôdia nos dará poder para pregar. All of a sudden, the things that we preach are going to be wrap the attentions of the people. De repente, a nossa pregação irá chamar a atenção das pessoas. Our words are going to be simple and direct. As nossas palavras serão simples e It is diretas. going to penetrate the hearts of the people and then cause repentance. Irá penetrar os corações das pessoas e chamá-los ao arrependimento. Thousands of people will be converted in a day. Milhares de pessoas serão convertidas em um dia. So this experience is going to be very, very powerful. Essa experiência será muito, muito poderosa It is going to come. e vai vir.
He says we have to pray for this experience. Devemos orar por essa experiência. Now, we are like grass. Nós somos como ervas do campo. Grass needs rain. Ervas do campo significa chuva. Okay, now Deuteronomy chapter 32 verse 1 and 2 says, Pode ir. You can go. My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass. Deuteronômio capítulo 32, verso 1 e 2 diz: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre erva, e como gotas de água sobre a relva. Oh, so this rain represent for God's doctrines or words of the Bible. Essa chuva podemos ver que representa a doutrina correta, a palavra de Deus. The words of God are written by the inspired of the Spirit of A God. palavra de Deus é inspirada pelo Espírito de Deus. You see, so when we read and study with our whole hearts, then we are going to be imbued with the Spirit of God. Quando nós estudamos e oramos com nosso coração, nós seremos cheios do Espírito de Deus. How do we accept and be filled with the Holy Spirit? Como podemos ser preenchidos pelo Espírito de Deus? By accepting His Word, Aceitando as suas palavras, by study and experience the Word of God. estudando e experimentando a palavra de If the Deus. Word of God comes into our hearts and then we accept it as the true word of power. Se a palavra de Deus vem ao nosso coração e aceitamos como a poderosa palavra de Deus, And then it transforms our hearts. isso transforma o nosso It coração. changes our philosophy Muda a nossa and our filosofia, thoughts and os feelings, nossos pensamentos e which is our sentimentos, character o qual é o nosso caráter, and the working power it becomes. e transforma em uma força que opera. Since the Word of God is production of Holy Spirit, Visto que a palavra de Deus é produzida pelo Espírito the Santo, doctrine, the teachings of the Lord will give us Holy Spirit. então os ensinos do Senhor nos providenciará o Espírito And Santo. Satan knows this. E Satanás sabe disso. So he's making a counterfeit Holy Spirit movement in big time in the world. Então ele está criando um falso movimento do Espírito Santo do mundo. They focus on the Uma excitement contrafação. and emotional Os feelings. seus focos são o excitamento, os sentimentos. And they emphasize so much about the miracle working powers and so forth. E eles enfatizam em milagres, em força And receiving supernatural. visions and dreams and so forth. E receber visões e sonhos. But actually receiving the Holy Spirit means we receive the doctrines and teachings of the Word of Mas na God. verdade receber o Espírito Santo é aceitar os ensinos da Bíblia e And the suas Spirit of doutrinas. God is holy. E o Espírito de Deus é So when we santo. accept the Holy Spirit, Quando aceitamos o we Espírito become Santo, holy. nós nos We are being tornamos santos. changed into the image of God. Nós somos transformados à imagem de Deus. That's early rain experience. Essa é a experiência da chuva So when we are temporã, ready, não da serôdia. Quando tivermos So prontos, that we can be trusted. então podemos ser confiados. When God feels that we become safe to be used. Quando Deus vê que podemos estar seguros para ser usados por Ele, Safe to be given the power of God. seguros para receber esse poder de Deus, Then confiáveis, He's going to give us the latter rain. então Ele nos dará a chuva That is serôdia the sealing experience. e nos levará à experiência do selamento. And then we're going to have power to preach and E nós proclaim. teremos poder para proclamar, para pregar, And then our words are going to be powerful. e as nossas palavras serão And poderosas. we are not going to uplift our own self. Nós não vamos nos exaltar. We are going to uplift the word of God. and Nós His glory iremos only. exaltar a palavra de Deus e o seu nome When you and I somente. become safe, Quando nós to be nos tornarmos imbued of the power of confiáveis para receber o poder do Espírito Santo. so we need the shower from heaven. Nós precisamos desse chuveiro do céu. Without studying and understanding and experience of the word of God, there's no Holy Spirit. A menos que estudamos e experimentemos a palavra de Deus, não iremos
obter essa So experiência. first purpose of the latter rain is to proclaim the word of God, 3 angels' messages. Então esse é o primeiro propósito da chuva serúdia, é proclamar as 3 mensagens Now, what is the angélicas. second purpose of the latter rain? Vamos falar do segundo propósito. Prepare us to go through the time of trouble, Nos preparar para passar pelo tempo de angústia, namely 7 last plagues. chamado também as 7 últimas We're going pragas. to go through it by the protection of God. Nós iremos passar pelas pragas pela proteção de Deus. We must have the armor of the latter rain. Por isso temos que ter a armadura da chuva serúdia. We're not waiting for the latter rain in order to be converted genuinely. Nós não iremos recebê-la a menos que estamos genuinamente convertidos. We are not waiting for the latter rain in order to become overcomers. Nós não iremos receber a chuva serúdia para sermos vencedores. Latter rain is going to fall upon those who are already overcoming. A chuva serúdia irá ser derramada sobre aqueles que já são vencedores. Okay? Have you heard about the Sunday law in 1st of December last year? Vocês ouviram falar da lei dominical em 2 de dezembro do ano passado? How many of you have heard? Quantos de vocês ouviram? Oh, just few of you? Só alguns de vocês. Okay. I thought all of your hands are going to go up. Na Alemanha, sim. Okay. Now, they decreed a Sunday law in Germany last year. Eles passaram uma lei dominical na Alemanha o ano passado. Well, in a way, in Germany, they have had, somewhat like blue law kind of Sunday law in their constitution all along. Na história da Alemanha, eles sempre tiveram na sua constituição uma lei dominical, que é chamada de Lei Azul, traduzindo no literal, a qual não era enforçada. But in Berlin area, this people wanted to change that law to their own convenience. E o pessoal em Berlim, as pessoas em Berlim queriam mudar essa lei para a sua própria conveniência. They tried to establish law to make that law lenient, which means they can open their shopping centers 4 or 5 in consecutive way around the Christmas time. Eles queriam fazer que aquela lei fosse mais flexível, abrir os shoppings nos domingos quando era próximo do Natal ou feriados significativos And para o comércio. Catholic bishops and Protestant church leaders said no, and they protested. E bispos católicos protestaram, e líderes católicos falaram não, eles não querem abrir essa That concessão. case went up to the High Court, which is the constitutional court in Germany. E esse caso foi a Suprema Corte da Alemanha. So the German constitutional court says you cannot open shopping centers or the malls during the season of Christmas. E a Corte da Constituição Alemã decidiu que não poderão abrir suas lojas nos domingos, mesmo próximo ao Natal ou da Páscoa ou qualquer feriado referente. So they favored the side of the Roman Catholics. Em outras palavras, eles concordaram com a Igreja Católica. So High Court said that if you open your shop on Sunday, fine. A Suprema Corte disse: se você abrir a sua loja no domingo, vai ser multado. It became quite serious law in Germany. E tornou uma lei muito séria na Alemanha. Among European countries, there's a Sunday law in Croatia. Entre países da Europa também há uma lei dominical na Croácia. Pretty much same kind of restrictions in Romania Também vemos algo semelhante na Romênia, and Poland. na Polônia. But Germany became the first one among large economical factor. Mas a Alemanha tornou-se a primeira nação que é uma nação considerada poderosa e grande This a is a very passar uma lei serious one, my dominical friends. como essa. Isso é uma coisa séria. Now, if that happened in the United States, that could be the Sunday law any less. Se isso acontecesse nos Estados Unidos, seria a lei dominical que estamos esperando. You see, now, as I told you yesterday, the European Parliament gathered the Catholic bishops and the
church leaders of Protestants O Parlamento Europeu, como eu disse para vocês ontem, reuniu os bispos e representantes católicos and encouraged them to establish a Sunday law called Work Free Sunday. e foram encorajados a passar uma lei dominical a qual diz que estamos livres do trabalho It no happened domingo. in the March 24th this year. Isso aconteceu na quarta-feira do dia 24 de março deste ano, de Friends, this is 2010. serious. Isso é muito sério. But many Adventists sleeping alone Mas muitos adventistas estão dormindo, because they are so observed to these small chores and small things they have to do in their life. porque eles estão absorvidos pelas pequenas coisas da vida. In the modern day, Adventists are so busy. Os adventistas modernos estão So tão many atarefados, things to do. tantas coisas para se fazer, Computer work, computador, office work, no escritório, jobs, seus trabalhos chores to do, e outras tarefas their para own se fazer, businesses, seus lojas, raising their children, educations, educar and as suas everything. crianças, sua educação e tudo mais. Modern Christians, especially Adventists, are so busy, Cristãos modernos e também adventistas estão tão ocupados, so they do not have any time of their thoughts to pay attention to this kind of eles não têm fulfillments. tempo para pensar ou prestar atenção em coisas como essa. So not many people understand that. Não Not many muitas people know about these pessoas things. compreendem isso ou sabem disso. You see, Satan is sneaking around behind the curtain and make the Satanás, Sunday law ele profound. está penetrando por detrás dos bastidores e fazendo a lei dominical mais profunda. Okay, Benedict XVI, the current pope, visited Great Britain recently. Benedito XVI, ele visitou a Grã-Bretanha recentemente Okay, a lot of people came out to welcome him like this. e muitas pessoas vêm para o encontro dessa semelhança. Look at this. This is not a joke. Isso não é brincadeira. You see, the Pope and Archbishop of Canterbury met and they made a gesture of reconciliation. E ali você pode ver o Papa e o Arcebispo numa cidade chamada Canterbury. After 400 years of separation. What is the church? The name? That's the Anglican Church. Ele é bispo, arcebispo da igreja anglicana. Depois de muitos anos de rivalidade, eles estão fazendo a paz agora. And the Pope addressed at the Westminster Hall. E ali nós podemos ver o Papa falando em Westminster Hall, And que é before uma all the catedral. politicians and prime ministers and the religious leaders and the economical leaders, ali é um lugar onde, just make sure, is that a cathedral or not? no, this is the main church of the Anglican Church. Ok, essa é uma das principais igrejas da igreja anglicana e ali o Papa está falando nessa igreja anglicana e há vários políticos presentes nessa reunião. That's the place where the Archbishop of Anglican Church speaks to the congregation and whole nation, actually. Na verdade, esse lugar é onde o arcebispo da igreja anglicana fala perante toda a sua representação no mundo. And then Pope arrived and he made a big speech in the church. Agora nós vimos o Papa chegando nessa catedral e fazendo o seu discurso. Do you know what he was Uma talking catedral about? anglicana principal. Você sabe o assunto que ele estava It was abordando? shocking when I heard that. It was just nothing less than just shocking thing. Eu estava chocado, fiquei chocado ao ouvir o tópico que ele abordou. He praised the person by the name of Thomas More. Ele elogiou uma pessoa pelo nome de Thomas More. Do you know who Thomas More, Vocês More sabem was? quem ele é? Thomas Well, More. he's one of the people who praised and the supremacy of the papacy and said that Pope is excellent and he's above any other kings or presidents or prime ministers in the world. Esse Thomas More, ele é mais elevado que o próprio Papa e é um dos principais ministros do mundo hoje. And his head was cut off because of that in the past. The head His of who? head was cut off Of by who? the English government The head of before, in who? the past.
Okay, but the head of Thomas More, he was executed. Thomas More, by the ele English. foi executado no passado e o Papa estava fazendo referência a ele nesse evento. Simply because he believed the Pope was higher than any other royal or political figures in the world. Simplesmente porque ele cria que o Papa era mais elevado do que todos os poderes da Terra. And then before the Englishman, he praised that Thomas More. Diante dos homens ingleses, ele louva ou elogia Thomas More. No one protested in that addresses. E ninguém protestou naquele discurso. And also he stated in his address that the current financial problem in the world is a problem of morality. E ele- And the spiritual value of the Roman Catholic Church is needed to fix it. E ele diz nesse discurso que o problema financeiro do mundo é, na verdade, um problema moral e espiritual e um declínio que será consertado pela Igreja Católica Romana. Now, when the September of 2008 happened, which means collapse of the financial big institutions in the States, Quando houve uma crise econômica nos Estados Unidos when it brought down all other banking systems in the world together, e os sistemas bancários quebraram no mundo, which is the beginning stage of the economical collapse of the world, o qual é um início do colapso financeiro do mundo, this current Pope, Benedict XVI, issued the third encyclical letter, the third letter of the Pope. então esse Papa ele passou a terceira carta papal. Have you ever heard about that? Você já ouviu falar dessa carta? Let me see your hand. Deixa eu ver as suas mãos se você já ouviu falar dessa carta. Oh, probably I need to explain a little bit about that. Deixa eu falar um pouquinho dessa carta. Okay, in his third letter, this is what he said. Nessa terceira carta ele diz assim: Okay, we need more powerful authority than United Nations, he said. nós precisamos de mais autoridade do que as Nações Unidas. And this authority should have power to command nations of the world, and all the nations should obey to that word. E esta autoridade deve levar todas as nações do mundo a obedecer à Igreja Romana. This authority must be established on the basis of Roman Catholic spiritual law, value. E esse sistema deve ser estabelecido com os princípios católicos e leis católicas. If you study on this is remarkable. Se você fazer um estudo sobre essa carta, And he isso said é this muito interessante. economical problem is a moral problem. E ali eles dizem que é um problema moral a crise econômica. Problem of the selfishness and the covetousness and all these things. Problema de egoísmo, de cobiça e todas essas coisas que estão levando. So all the countries should be united and aligned and to establish another authority. Todos os países, nações devem ser unidas e estabelecer só uma forma de poder. That authority needs to be spiritual authority. E esse poder, essa autoridade deve ser com foco espiritual. And then he redefined the true meaning of the liberty. E ele diz o verdadeiro significado da liberdade. And he said true liberty is defined only within the spiritual value of Roman Catholicism. A verdadeira liberdade é o que ele diz, só é encontrada se seguirmos os parâmetros da Igreja Católica. This is incredible. Isso é magnífico ou I mean, I interessante. almost couldn't believe my ears. Eu não conseguia acreditar o que eu estava ouvindo. And yet still Adventists has been sleeping on. E ainda sleeping on. assim, adventistas estão dormindo. They don't hear about that, they don't understand what was taking place. Eles não escutaram sobre isso, não sabem o que estão acontecendo no My mundo. friends, serious things have been happening. Meus amigos, coisas muito sérias estão acontecendo. Now, and then also in that he says that okay, he would like to become the leader of that authority. Ele também disse que gostaria de tornar o líder dessa aliança, dessa autoridade. And then he gave those letters to the leaders, 8 leaders of G8 meeting held in Italy.
Então ele deu essa carta para os líderes, 8 líderes, em uma reunião realizada na Itália. Especially he gave that to President Obama. Ele personally. também deu essa carta para o presidente Obama. While President Obama and his wife went to visit, Enquanto Obama e sua Vatican, mulher estavam visitando o Vaticano, ele they deu a carta. dressed black. Eles se vestiram de preto, Black suits and black tie. terno preto. And Mrs. Obama wore a black A senhora suit as well. Obama também usou um vestido and a black preto shore. e ali um véu preto. What does that represent? O que isso representa? That color black represent always allegiance and homage. A cor preta significa Surrendering. que você está prestando serviço e homenagem para aquela... Friends, things Para are aquele taking poder. place. Meus amigos, isso está acontecendo. After this Pope's visit to Great Britain, Depois da visita do Papa à Grã-Bretanha, former Prime Minister of England, Mr. Brown, said this. o primeiro-ministro anterior da Inglaterra disse assim: This is the end of British Empire after 400 years of that England has been regarded as a Protestant nation. ele diz, esse é o final do Império Britânico, que depois de 400 anos que a Inglaterra foi considerada uma nação protestante. Can you imagine this? Você pode imaginar isso? Well, I'll skip this. Vou pular essa parte. Now, and then Pope's letter on 7th World Family Meeting in 2012. Essa é a carta do Papa no 7º Encontro Mundial da Família em 2012. Now, friends, you need to pay attention to this. Agora, amigos, vocês precisam prestar atenção nisso. This is shocking. Isso também é chocante. You know, this current Pope, Benedict XVI, and the Vatican just announced when they would like to proclaim the beginning day of the Sunday law. Esse Papa, o Benedito e também a Igreja Romana começaram a proclamar, querem proclamar o dia quando a lei dominical será proclamada. I know you may think that, Pastor Kang, you are joking. Alguns devem estar pensando, Pastor Khan, você deve estar de piada. No way Pope may address of the beginning day of the Sunday law over the world. Não pode ser que o Papa começou a falar sobre a lei dominical no mundo. You're exaggerating too much. Você you think, está exagerando, right? sim? I can almost read your thoughts. Eu acho que posso ler os seus pensamentos. But just listen to me. Mas escutem. You see, the Sunday law is going to come in disguised form. A lei dominical virá de uma forma disfarçada. They are not going to call it Sunday worship law Eles não chamarão lei dominical de adoração or Sunday rest law. ou lei dominical de descanso. They're going to call it World Family Law. Eles irão chamar de lei mundial da família. Every Sunday need to be rest day for the laborers for the sake of their families. Todo domingo deve ser um dia de descanso para as famílias estarem juntas. This is what they're pushing for right now. É isso que eles estão promovendo nesse momento. So, nobody can oppose that. Ninguém pode opor isto. Who can oppose about the good laws about the family? Quem pode opor uma lei tão boa para a família? Okay. Pope's letter on the 7th World Family Meeting in 2012. Essa carta do Papa no 7º Encontro da Família Mundial, em 2012, And he said that the Christian families of the whole world should feel involved. diz que toda família cristã do mundo inteiro deve se sentir envolvida. And this letter was released on August 23rd of this year. E essa carta foi terminada em 23 de agosto desse ano. Okay. Let me read you some portions of his letter. Eu vou ler um pedaço dessa carta. And this letter was written by the Pope to Cardinal Ennio Antonelli, which is the president of the Pontifical Council for the Family. Essa carta foi escrita para o cardeal Ennio Antonelli, que é o presidente pontífico do Conselho da Família. And he said that actually this World Family
event was happened in Mexico City in 2009. Diz que na conclusão do 6º Encontro Mundial da Família, o qual aconteceu na cidade do México em 2009, And then he said, I announce that the next gathering of the Catholic families from around the world with the successor of Peter would take place in Milan in 2012 and have as its theme family, work and celebration. ele anunciou naquele encontro que o próximo Encontro Mundial da Família seria realizado em 2012 pelo sucessor de Pedro, se referindo de Pedro do apóstolo, e seria um dia de celebração da família. Isn't that interesting? Isso não é impressionante? Can you see that? Você pode ver isso? The family, work and celebration. A celebração da família. What does it mean? O que isso significa? Stop working on Sunday for the family. That's what it means. Isso significa que deveremos parar de trabalhar aos domingos para a família. And then he said it is going to take place in May 30th to June 3 in 2012. E ele diz que deverá acontecer em 30 de maio a 3 de junho do ano que vem. Okay? And then he went on to say this. Desculpa, de 2012. Thus, it is necessary to promote reflection and efforts at reconciling the demands and the periods of work with those of the family and to recover the true meaning of the Ele feast. diz que é necessário promover uma reflexão para reconciliarmos o período de trabalho das famílias e recuperar o sentido, né, do domingo para a família. And he said, especially on Sunday, the weekly Easter, Então ele the day diz- of the Lord and the day of man. Especialmente o domingo, que é a Páscoa semanal, que é o dia do Senhor e o dia do homem. The day of the family, of the community, and of solidarity. É o dia da família, o dia da comunidade e o dia da solidariedade. Solidarity means labor unions. Isso significa a união de trabalhadores. They call Sunday weekly Easter, Eles chamaram o domingo como a Páscoa semanal. day of the Lord and day of man, O dia do Senhor e o dia do homem. and day of the E o family. dia da família. The Sunday law issue sneak in the disguised form. Então a questão do domingo está penetrando de uma forma disfarçada. This is going to be social issue, my friend. Isso vai ser uma questão social. I'll tell you, the things are taking place. Eu digo a vocês que as coisas estão acontecendo. Okay? Now, and and he said they need to celebrate the day of the family, which is the Sunday, by resting in it. E eles dizem que precisamos celebrar o dia da família descansando no domingo. Okay? And then he said, it is my wish, therefore, that already in the course of 2011, É o meu desejo que no curso de 2011, which means might as well we need to begin from 2011 em outras palavras, devemos já iniciar a colocar isso em prática em 2011, to rest on Sunday for the sake of the family, para descansarmos no dia da família. so that the families will be familiar with it. Então as famílias estarão familiarizadas com essa questão. And in 2012, May 30th and June 3, for that event in Milan, Italy, E todos serão cientes desse encontro em 2012, em 30 de maio a 3 de junho, they would like to em Milão, na announce it Itália. and celebrate it. Será um anúncio e uma celebração. At least that's what Pope is hoping for. Pelo menos é isso que o Papa está planejando. I don't know whether God is going to allow that to happen or not, Eu não sei se Deus irá permitir isso acontecer ou não, but at least that's what the Vatican is hoping for. mas é isso que o Vaticano está esperando. By next year, this world is going to experience tremendous downturn
economically. É possível que até o ano que vem esse mundo experimente uma reviravolta econômica muito grande. We'll be shocked. Vai ser chocante. Probably American government is going to declare bankruptcy. É provável que a economia americana declare uma falência. The value of American dollars is going to plummet. O valor do dólar americano vai cair. Now you watch. The Observe. tremendous things is about to happen. Coisas tremendas irão acontecer. And the whole world is going to go swirling down. E o mundo inteiro vai entrar nessa crise. And then this kind of things is going to catch attentions of the people of the E esse world. tipo de coisas irá chamar a atenção das pessoas do mundo. The season of calamity is going to come. As sementes da calamidade virão. All right. Now, let's discuss about the conditions to receive the latter rain now. Vamos falar sobre a condição de receber a chuva I serôdia. believe the Sunday law is going to come rather very, very soon. Eu acredito que a lei dominical virá muito em breve. It'll be a shocking thing and then surprise many Adventists. Será uma coisa que irá surpreender os adventistas. You know, when the Sunday law comes, every Seventh-day Adventist will be waking up. Quando a lei dominical vier, muitos adventistas, ou todos os adventistas, melhor dizendo, serão acordados, But despertados. they are not going to have opportunity to prepare for the latter rain then. Mas eles não terão a oportunidade de se preparar para a chuva serôdia neste momento. It'll be too late. Será muito tarde. It'll be like a repentance of Judas Iscariot. Será como o arrependimento de Judas. It is not going to be genuine, repentance experience. Não será um arrependimento genuíno. So they will try to go to the marketplace and then receive the wrong spirit, the spirit from another spirit. Eles irão ao mercado e irão receber o espírito errado. This is the o espírito time de to Satanás. prepare, my friend. Este é o tempo de nos prepararmos. Today is the day of salvation. Hoje é o dia da salvação. Still, the days of peace lingering. E hoje o dia de paz ainda está. We need to pray and Diante de surrender our nós. lives Então precisamos orar in entirety so that God can use us. para que Deus possa nos usar. Our thoughts and our intentions and desires. As nossas mentes, intenções e desejos. And our plans are going to be purified by Holy E os Spirit. nossos planos devem ser purificados pelo Espírito de Deus. We need to be changed. Nós precisamos ser transformados. We need to be holy people. Nós precisamos ser um povo santo. This is the time to prepare. Esse é o tempo de nos prepararmos. Now, thoughts from the Mount of Blessings, page 20. Do livro O Maior Discurso de Cristo, na página 20. Now we understand the very important point, how we will be able to receive the latter rain. Nós iremos entender um ponto muito importante para receber a chuva serôdia. Now, we have surveyed the history of the Sunday law a little bit here. Nós observamos a história da lei dominical And I mentioned about the economical collapse about to come next year. e eu também mencionei sobre a crise econômica que irá vir no próximo And I'll ano. tell you, it is going to be shocking. Vai ser chocante. And the ripples is going to go through all the nations in the world. Isso irá a todas as nações do mundo. Vai afetar. You know, American dollar has been the world reserve currency. O dólar americano tem sido a moeda mundial. You know, America has been accumulating their debts against other foreign nations a Os lot. Estados Unidos têm acumulado suas dívidas contra as outras nações, com as outras But the nações. United States government has been standing pretty good so far. Mas ainda, aparentemente, estão tudo bem nos Estados Unidos, o governo americano. Do you know why? Sabem por Because quê? they've been keep printing green money. Porque eles continuam a fazer dinheiro. Simply because the American dollar has been the world reserve currency. Simplesmente porque o dólar americano tem sido a moeda mundial, eles No continuam other fazendo. countries can do that. Nenhum but outro America. país pode fazer isso, mas somente a América. If Brazil keep printing of your own
Se o real, Brasil continuar fazendo real, And produzindo real, who else? Other countries will want it. então outros países The inflation is going to go. Rooney, No, I mean, if Brazil keep on printing your money continuously, se o Brasil continuar produzindo o próprio dinheiro, and then your inflation in this country is going to skyrocketing. a inflação desse país vai subir de forma terrível. You cannot handle that. E a gente não vai poder And sooner or lidar later, com essa situação. sooner or later, your nation is going to go bankrupt. E eventualmente a nação vai quebrar. But that's exactly what United States of America has been doing. They're Mas é printing more isso que money os and more Estados money Unidos está fazendo. Eles continuam fazendo to mais e bail mais out dólares. bank and then big corporations, E com a ajuda dos bancos e as corporações grandes. which means government took all their debts into their bosoms. Isso significa que o governo tomou todas as suas dívidas para si. But still, the United States is standing. Do you know Mas why? ainda o governo americano está de pé. Because the American Por quê? dollar is the world reserve currency. Porque a moeda americana é a moeda mundial. But it is going to be soon changed. Mas muito em breve isso será mudado. People are going to be shocked. As pessoas estarão escandalizadas. The devaluation of the American dollars will become like crunching, like A 40% or queda do 50%. valor da moeda americana vai cair grandemente, até And then- mesmo And then 50%. people will not want American dollars anymore. E as pessoas não vão querer o dólar americano mais. They will want Chinese yuan or Eles Japanese vão yen querer moedas chinesas, moedas japonesas, or probably the European. ou dollars. talvez o dólar europeu. It'll be different. It'll be different. Vai ser totalmente diferente. And then this world is going to go through such a upheaval, riots and problems. Então esse mundo estará de cabeça para baixo, cheio de problemas. So this is about time to really concentrate on preparing for the latter rain, my Então friends. este é o tempo de nós nos concentrarmos e prepararmos para a chuva If you do not serôdia. receive the latter rain, Se você não receber a chuva you serôdia, are not going to be protected. você não estará Even protegido. holy angels cannot protect you. E os santos anjos não podem If you protegê-los. are God's lawbreakers, you cannot be protected. Se você está quebrantando a lei de Deus, você não pode We ser need protegido. the power from high, the latter rain of Holy Spirit. Precisamos do poder dos céus, da experiência da chuva serôdia. Because we are going to have a tremendous opportunity to preach the gospel and finish the work. Porque nós teremos imensas oportunidades de pregar o evangelho e Then people terminar a are going obra. to give their ears to us. As pessoas darão os ouvidos para nós. The final movements will be rapid ones. Os eventos finais serão de forma Now, Sister rápida. White said, this is the way we receive the power of the Holy Spirit from heaven. A irmã White diz, essa é a maneira de recebermos a chuva serúdia. Mount of Blessings, page 20. Diz o seguinte, na página To 20, Jesus who emptied himself for the salvation of lost humanity, the Holy Spirit was given without measure. para Jesus que esvaziou-se a si mesmo para a salvação da humanidade, o Santo Espírito foi dado sem medida. So it will be given to every follower of Christ when the whole heart surrendered for his indwelling. Assim será com todos os seguidores de Cristo quando entregar os seus corações completamente. What is the condition to receive the latter rain? Então, qual é a condição de It is very receber a simple. chuva serôdia? It is Muito very simple. simples, muito simples. We are going to receive the latter rain as Jesus Christ was filled with the Holy Nós Ghost. iremos receber a chuva serôdia assim como Cristo recebeu também o Espírito Santo sem medida. Okay? A mesma condição. What is the Jesus name? Qual é o nome de Jesus? Jesus Christ. Jesus Cristo. There were many male at the time who were named Jesus. Havia muitos homens naquela época que eram chamados de Jesus. But there's only one Jesus who is Christ. Mas existe só um Jesus que era o Now, what is Cristo. the meaning of Christ? Qual é o significado da palavra Cristo? Anointed one, right? O ungido. Anointed by oil. Ungido pelo What does óleo. it mean?
O que isso It significa? means anointed by the Holy Spirit. Significa ungido pelo Espírito Santo. Given Holy Spirit without measure. That's what it means. Dado o Espírito Santo sem medida, é isso que Now, if you significa. read chapter 10 of Acts, Se você ler o capítulo 10 de Atos, and Paul says that Jesus Christ, the Holy Spirit was poured out on Jesus without measure. ali diz que o Espírito Santo foi derramado sobre Jesus sem medida. He was anointed by the Holy Spirit. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. You see, okay. Now, Christ means Messiah, Cristo anointed one. means o ungido. In Hebrew, it means Messiah. No hebreu significa Messias. Now, if that's the case, Se este é o caso, what does Christian mean? o que significa cristão? Christian. Cristão significa o quê? Christ means anointed with the Holy Spirit, right? Cristo significa ungido pelo Espírito So Santo. Christian means Portanto, the cristão person significa who is anointed with the same Spirit that anointed Jesus Christ when he was living in this world. significa a pessoa que é ungida da mesma forma pelo Espírito Santo como foi Cristo nessa terra. That's Christian. Isso significa um cristão. If we are Christian, Se nós somos cristãos, we must receive the same Spirit devemos receber o mesmo Espírito, without measure. sem medida. This is latter rain experience, my Essa é a friend. experiência da chuva ser hoje. Are you ready? Você está pronto? Are you? Você está? This is very, very important issue. Isso é uma questão muito importante. Okay, let's move on. Vamos continuar. Now, Desire of Ages, page O 1. Desejado de 81. todas as nações, página 181. The Father giveth not the Spirit by measure unto him. Which O Pai means não without dá measure. o Espírito Santo com medida para ele, dar sem medida. So, with the followers of Christ, Assim com os seguidores de Cristo, we can receive of heaven's light only as we are willing to empty it of self. nós poderemos receber a luz do céu somente se estarmos dispostos a esvaziarmos do eu. We cannot discern the character of God Nós não podemos discernir o caráter de or Deus accept Christ by faith ou aceitar Cristo pela fé unless we consent to the bringing into captivity of every thought to the obedience of Christ. a menos que estamos dispostos a entregar, a levar todos os pensamentos cativos à obediência de Cristo. To all who do this, the Holy Spirit is given without measure. Para todos que fazem isso, o Espírito Santo é dado sem Oh, medida. friends, this is the way to receive the latter rain. Meus amigos, esta é a maneira de receber a chuva We need to cereja. empty of ourselves Precisamos esvaziar-nos do eu, our vainglory, a nossa glória que é vã, pride, orgulho, selfishness, egoísmo and trying to have our own ways all the time e tentar sempre ter a nossa maneira, and surrender them. entregar On the essas altar. coisas no altar de Deus. Empty of ourselves and surrender Esvaziar-nos do eu e nos entregar, so that we can become safe to be used by God. para que possamos nos tornar seguros, confiáveis de ser When usado por Deus. God pours out His power from heaven, Quando Deus derramar o seu poder do céu, power to proclaim the gospel and the truth, to the poder world. para proclamar o evangelho, Power to perform miracles, even resurrect the dead poder from the para grave. performar milagres como ressuscitar mortos, We are going to be safe to be used by the hands of God. estaremos seguros de ser usados pelas mãos de Deus. Friends, that was the life of Jesus. Essa era a vida de Jesus. He was safe to be used. Ele era confiável de ser usado. Jesus had lived his life just for the glory of his Father. Jesus viveu a sua vida somente para a glória do If we Pai. have that experience, Se temos essa experiência, then we are going to be imbued with the heavenly power. seremos cheios do Espírito Santo. And we're going to stand up and rise and shine. Nós iremos nos erguer e iluminar toda a terra. And shine the whole world with the glory of God. Iluminar a terra com a glória de Deus. That means loud cry. Este é o alto clamor. As I told you before, Como eu te disse antes, loud cry is not going to just happen coincidentally.
O autoclamor não acontecerá de repente. We have to do something right now to Temos que save fazer souls. algo agora para salvar almas. We have to do something in our lives practically to reach souls for the lost in the world. Temos que fazer algo prático nas nossas vidas para alcançar almas lá no mundo. And when the time comes, Então, quando o tempo the vier, time of refreshing comes, o tempo do refrigério, God is going to anoint and bless the things, the ministry we have been doing. então Deus vai ungir esse ministério que já estamos fazendo. And somehow, in God's providential ways, God is going to bring all the attentions of the worldlings to us. E pela providência de Deus, Deus trará os ouvidos e a atenção do mundo para nós. And they will be willing to listen to us. E eles vão estar dispostos a nos ouvir. And then it is going to be loud cry. Isso será o alto clamor. No matter what we say, it is going to be loud cry to their ears. Tudo que nós dissermos será como um alto clamor nos seus I'll tell you, ouvidos. loud cry means God's blessings and anointings on those who are doing something Eu for digo the a lost vocês souls. que o alto clamor é a bênção de Deus, um ungido de Deus sobre aqueles que estão fazendo algo para Ele nesse momento. Oh, Mrs. White said very clearly that printed materials we have put out are going to give loud cry. A senhora then. White diz claramente que as publicações que são colocadas diante do povo nesse momento irão contribuir para o alto clamor. Many people are waiting for the latter rain to do something for evangelism. Muitos estão esperando pela chuva serôdia para fazer algo em relação ao evangelismo And to prepare their hearts before the judgment day. e preparar também, usar a chuva serôdia como um preparamento para o juízo investigativo. My friends, do not make mistakes. Meus amigos, não façam esse erro. Today is the day of preparation. Hoje é o dia da preparação. Today is the day to prepare for the latter rain. Hoje é o dia de nos prepararmos para a chuva serôdia. Today is the day that we do something, some kind of ministry or works for the lost soul. Hoje é o dia que devemos estar comprometidos com uma forma de evangelismo You need to para almas que pray estão to God perdidas. to give you the burden for the souls. Ore para Deus lhe dar uma motivação pelas almas que perecem. Genuine love for the souls. Amor genuíno pelas almas. Those who do not know the true gospel, the Aqueles everlasting que não gospel. conhecem o evangelho eterno. I don't care what you do. Eu não I don't care what you do. me importo o que você está Even if you have to fazendo. write one letter to a person a day, Ainda que seja escrever uma carta para uma pessoa or por dia, call or talk to a person a day. ou então ligar para uma pessoa I por don't care dia. how many or how much work you do. Eu não me importo quanto trabalho você está Just executando. pour out your heart to Jesus. Somente derrame o seu coração para And empty of Jesus. your selfish heart. Esvazie o seu coração egoísta. And give yourself and commit it to the altar so that God can use you. E se entregue e faça um comprometimento no altar de Deus para que Ele possa te usar. Your money, O seu your dinheiro, time, o seu tempo, your energy, a sua energia, your talents. os seus talentos. Give them to glorify God. Dê eles para a glorificação de Deus. Today, Hoje. not after the Sunday law, Não depois da lei dominical, but today. mas hoje. All right? Now, we cannot discern the character of God or accept Christ by faith unless we consent to the bringing into captivity of every thought to the obedience of Christ. Nós não podemos discernir o caráter de Deus ou aceitar Cristo pela fé, a menos que consentimos e levamos todos os pensamentos cativos para a obediência de To Cristo. all who do this, the Holy Spirit is given without measure. Para todos que fazem isso, o Espírito Santo é dado sem medida. My friends, this is today, Meus amigos, isso é not hoje, tomorrow, não amanhã. not at the time of Sunday law. Não é no tempo da chuva, But today. da lei dominical, mas hoje. One of the most important discussions of 1888 is the righteousness by faith message. Uma das questões mais importantes que foram discutidas em 1888 foi a questão da justiça pela fé, And que the- é a mensagem and the- e a mensagem da humanidade de Cristo. And the focal point of the message is the nature of Jesus Christ. E o ponto, como eu disse, era a humanidade de Cristo também. Jesus assumed the fallen nature of human being. Jesus assumiu a humanidade caída do ser humano.
He was living as you are Ele vivia como você vive and tempted as you are e era tentado como você era, and did not sin e ele não pecou, because he was filled with Holy Ghost. pois era preenchido pelo He Espírito was the Santo. anointed one, Ele era Christ, o ungido, Messiah. o Cristo, o Now we are Messias. Christians. E nós somos We cristãos. must possess same kind of spirit. Devemos ter o mesmo tipo de espírito. It'll make you and I overcomers. Isso nos fará vencedores. That is the nutshell of the righteousness by faith experience. Esse é o resumo da mensagem da justiça pela fé. Okay, early writings, page 71. Primeiros Escritos, página I saw 71. that none could share the refreshing unless they obtained the victory over every resentment and over pride, selfishness, love of the world, and over every wrong word and action. Eu vi que ninguém poderia receber o refrigério do Senhor, a menos que obtenha vitória sobre todo o orgulho, egoísmo, amor do mundo e todo ato errado e palavras erradas. My brothers and my sisters, Meus irmãos e irmãs, let us understand this clearly. vamos entender isso claramente. This is not something we are trying to accomplish. Isso não é algo que você tenta fazer. We need Holy Spirit Nós precisamos do and the Espírito grace of Santo. Jesus Christ that Holy Spirit is going to work out that experience within us. E a graça do Espírito Santo para que possa trabalhar, operar isto em nós. And many people think that, oh, if I accomplish that experience, then finally the Holy Spirit will come to us. Muitos pensam que quando atingirmos aquela experiência, o Espírito Santo virá sobre nós. Friends, without the help of the Holy Spirit, we cannot even overcome a single sin in Meus our amigos, hearts. sem a ajuda do Espírito Santo, não podemos vencer nem mesmo um pecado nas nossas vidas. Okay? God cannot bestow latter rain because of our pride, Sister White said. Deus não pode conceder a chuva serôdia por causa do nosso orgulho. Okay, Testimony Volume 5, page 50. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 50. You see, few receive the grace of Christ with self-abasement, with a deep and permanent sense of their unworthiness. Poucos recebem a graça de Cristo com coração contrito e com profundo senso da sua indignidade. They cannot bear the manifestation of the power of God. Eles não podem suportar a manifestação do poder de Deus. For this would encourage in them self-esteem, pride, and envy. Pois isso encorajaria neles a estima própria, o orgulho e a inveja. This is why the Lord can do so little for us now. Esta é a razão que o Senhor não pode fazer muito por nós. Because God's people are not emptied of their own selves. Porque o povo de Deus não esvaziou do próprio eu. They're so easy to be irritated, Eles são tão fáceis de se irritar, easy to be provoked of their own selves and pride. fáceis de ser provocados no seu orgulho e no seu egoísmo. Envy and jealousies and so forth. E ciúmes e coisas desse tipo. Spirit of competitions. Espírito de competição. What is a loud cry? O que é o alto clamor? Same book, Testimony Volume 5, 252. O mesmo livro, na página 252 agora. The third angel's message will go forth not in whispered tones, but with a loud voice. A terceira mensagem angélica não irá ser proclamada em silêncio, mas em um alto clamor. We need to stand up against all those deceptions and the supernatural power of Satan. Nós precisamos nos erguer sobre toda ilusão e falsidade do All inimigo. those erroneous doctrines and Todas essas the wine of doutrinas Babylon. erradas que é o vinho de Babilônia. And how are we going to stand up against them? Como é que nós iremos subsistir perante It essas is falsas impossible. doutrinas? É impossível. We have been, preaching the gospel with theories, persuasions. Nós temos pregado o evangelho com teorias And it persuasivas. is not going to be that kind of fashions anymore. O alto clamor não será dessa maneira. We are going to do the work of God in different fashions. Nós faremos a obra de Deus de uma maneira diferente. We are going to proclaim. Vamos We proclamá-la. say that is the doctrine of the devil.
E vamos dizer, essa é a doutrina That's do not the diabo. Holy Spirit. Isto não é o Espírito That's not Santo. the Father of the church. Isso daí, That is not the Father of the church. este I'm talking não é about o pai papacy. da igreja. o And we'll papado. say that is the wine of the Babylon. Nós iremos apontar, este é o vinho de If you Babilônia. dwell in it, you will be destroyed. Se você continuar nesse engano, será destruído. God's people are going to proclaim, E o povo de Deus proclamará. not by arguments, Não por argumentos, but by the unction of the Holy Spirit. mas pela unção do Espírito de Deus. So the work is going to be finished by the Holy Spirit. A obra será cumprida pelo Espírito Santo. Our words are going to be so simple and penetrating. As nossas palavras serão simples e penetrantes. It will cause many thousands to repent a day. Levará milhares a se arrependerem em um dia. You see, early writings, page 277. Primeiros Escritos, 277. Our latter rain experience is going to be as if the midnight cry of A nossa 1844 experience. experiência do alto clamor será semelhante à experiência de 1844. Time is o up. clamor da meia-noite. I have to finish it now. I have to finish it because time is up. Eu tenho que encerrar So I'm por not going causa to do explain tempo. to you about this. Então eu não vou explicar esses detalhes. You know, the midnight cry O clamor da meia-noite has been for about 3 months in the fall of from August to the October, which is about 3 months in 1844. O clamor da meia-noite aconteceu por volta de 3 meses, em volta de 1844. So in the future, loud cry is going to be a very short period of time. Então, no futuro, o alto clamor, que não é o clamor da meia-noite, será também um período It is going curto. to be powerful. Será poderoso. It is going to set the tone of the finishing work. E vai trazer o encerramento da obra de The Deus. people of the world will just give their all attentions to our E os povos irão dar messages. completa atenção a essa proclamação. 3 months. Foi 3 meses o clamor Ah. da meia-noite. Review and Herald, October 13, 1904. Na Review and Herald, em 1904, It says, light will be communicated to every city and town. luz será comunicada para toda cidade e vila. Probably she was talking about internet. Será que eles Ministry. estão falando da And she internet? said light. Ela diz luz. And the volume 9 of Testimony 27. No volume 9 do Testemunho, é a página 27, And she said, I saw jets of light shining from cities and villages. eu vi raios de luz penetrarem nas cidades e Might as vilas. well, I believe, Mrs. White saw a internet ministry in the end of time. É possível que ela viu ministérios da internet nos fins The do jets of tempo. lights going into every cities and villages and towns. Jatos de luz, raios de luz penetrando em todas as cidades e vilas. Hey, that's internet ministry right there. In my opinion. Na minha opinião, é possível que seja um ministério de internet. You know, in our internet websites, we have thousands of Sunday church people visiting us every day. No nosso website do ministério do pastor Khan, há milhares de pessoas visitando todos os dias, Include many hundreds of Sunday church pastors. incluindo muitas centenas de pastores de igrejas dominicais. I'm talking about every day. Eu estou dizendo todos os dias. Do you know how I know? Sabe como eu sei? When I ask them to come to our meeting, seminar, Porque quando eu peço para eles virem aos seminários que promovemos, they come. eles vêm. 200 and 300 pastors come. 200 pastores, 300 pastores dominicais vêm. I'm not just telling them a smooth message. Eu não estou dizendo para eles mensagens I'm suaves. telling them straight message. Eu prego o testemunho direto. Come out of Babylon. Eu digo para eles, saiam What de are the wine of Babilônia. Babylon? Um dos vinhos de Sabbath Babilônia. message. E eu prego que o Soon sábado coming é of o Jesus Christ. I verdadeiro just tell them dia everything. do Senhor e falo sobre a segunda vinda, tudo abertamente. But they come and listen. E eles vêm e escutam. You see, and volume 7 of Testimony, page 138. No volume 7 dos Testemunhos para a Igreja, 138, And in a large degree, throughout public publishing houses, is to be accomplished the work of that other angel, which means fourth angel, Revelation 18. em um alto
nível será através das nossas casas publicadoras que o alto clamor será proclamado. And printed materials, that means books, DVDs and CDs, internet. Através das nossas publicações, que significa livros, CDs, internet. Now we have about close to 1,000 corporators working for us in China right now. O nosso today. ministério tem por volta de 1.000 colportores trabalhando na China nesse exato momento. They are spreading books on the street corners like this. E eles estão espalhando livros nas esquinas dessa maneira. Either they sell them or they give them out. Ou eles vendem ou dão para as pessoas. Look at this. Veja só. That's what they do. In the, Isso que in eles the fazem. marketplace, this lady has a full of our books. Eles vão ao mercado e essa senhora está backpack cheia de and giving them livros out. nessa bolsa e ela começa ali a distribuir. Hundreds of them roaming around in different cities of China today, right now. Centenas deles estão penetrando as cidades In chinesas. marketplace, they spread books like this. Nos mercados, assim eles espalham as literaturas. And they meet many, many people. E eles encontram milhares de pessoas. And even on Sunday morning, they spread their books at the entrance of the Sunday churches. E até mesmo no domingo, eles estão às entradas das igrejas dominicais espalhando essas Many literaturas. Christians, as they come out, they pick them up and E they love muitos it. cristãos vêm e pegam essas literaturas. Many e leem. Sunday church pastors are receiving our materials. Muitos pastores dominicais estão recebendo as nossas And our staff literaturas. members are being invited by all these churches E to os come nossos and preach the obreiros truth. estão sendo convidados para essas igrejas para My proclamar a friends, mensagem. miracles are taking place in China every Meus day. amigos, milagres estão ocorrendo na China cada dia. I have hundreds of stories to tell like Eu this. tenho centenas de histórias para contar-vos. Look at this faithful lady. Veja só essa senhora fiel. You see? And, well, let's skip and let's move on. And then Great Controversy, page 606. Grande Conflito, 606. But as the question of the enforcing Sunday observance is widely agitated, Ao ser a questão da lei dominical, da observância da lei dominical agitada, the event so long doubted and delivered is seen to be approaching. esse evento que muito tempo foi duvidado parece estar agora And the bem third próximo. message will produce as an effect which it could not have had before. E assim, a terceira mensagem angélica produzirá um efeito a qual não podia ter Friends, anteriormente. it is coming. Meus amigos, está vindo. Sometimes I feel like it is already come. Às vezes eu sinto que já está acontecendo. And the small numbers are going to be sealed. E um pequeno grupo será selado. And, well, I'm going to have to skip. Eu vou pular essa porção. You know, we begin to see the many 11th hour workers who are coming out from Babylonian churches and join our forces. Nós começamos a ver os trabalhadores da hora 1/10 saírem das igrejas da Babilônia e unirem-se a nós. They are called 11th hour laborers. Eles são chamados os trabalhadores If da hora 1/10. you read third volume of Selected Messages, page 386. Se vocês lerem Mensagens Seletas, o terceiro volume, na página 386, They are going to fight the battle for us in front. ali Just what I diz said. que esses In the end. trabalhadores irão batalhar a batalha do Senhor na linha de frente em nosso You lugar. think Seventh-day Adventist people are going to finish the work? Você acha que os adventistas concluirão a obra? Friends, wake up to the reality. Meus amigos, acordem para a God is going realidade. to bring in 11th hour workers in order to finish the work. Deus trará trabalhadores da hora 1/10 para completar a obra. We better wake up Nós devemos nos acordar to prepare for the latter rain. para estarmos prontos para a chuva cerúlea. Look at these. These are about 300 pastors came to our meetings in Korea. Veja só, isso são por volta de 300 pastores dominicais I mean, na the Coreia. hall was packed and they were just giving hallelujah and amen to the strange messages. Estava cheio, eles estavam vibrando com a mensagem, dizendo aleluia e amém. I thought that, the Babylonian pastors are all corrupt.
Eu achava que os pastores de Babilônia eram corruptos, But I began to find a beautiful souls, mas eu comecei a achar almas sinceras e genuine bonitas. converted pastors in those São churches. convertidos genuinamente. It was very surprising to me. É surpresa para mim ver isso. Look at this. Vejam, And we've been sending this kind of monthly magazine to them every month. nós estamos mandando revistas como This essas kind of todos os magazines and meses. small booklets and DVDs in every month. Espalhamos também CDs e DVDs todo mês. And more than 20,000 Sunday church pastors are receiving our magazines every month in Korea now. Mais de Today. 20 mil pastores dominicais estão recebendo as nossas magazines mensalmente nesse exato momento And na Coreia. we are experiencing miracles after miracles. Estamos experimentando milagres atrás de milagres. And recently, few pastors ordered about more than 100 CDs and DVDs of my presentation. Recentemente, um pastor dominical fez uma compra de CDs, mais de 1000 CDs do nosso ministério para poder espalhar. And they tell me that they are preaching practically my sermons in their own words on their E eles pulpits of the church. confessam que estão pregando as mensagens do pastor Khan nas suas congregações. It's miracles are taking place. Isso são milagres que estão acontecendo. Christ After Lessons, page Parábola 394. de Jesus, 384. The sanctification of the soul by the working of the Holy Spirit is the implanting of Christ's nature in humanity. A santificação da alma é pela obra do Espírito Santo, que é implantar a natureza de Cristo na That's what it humanidade. means to receive the Holy Spirit every day. Isso significa receber o Espírito Santo diariamente. Okay? All right. Probably you all know this, quotations very É well. provável que você está familiarizado com essas Recently, I've passagens. seen a Buddhist brochure like this. Buddhist, Recentemente, these are eu Buddhist. vi uma revista budista And they're saying that repent because the judgment is coming in 2012. e essa It's revista incredible. budista diz: arrependei-vos, pois o juízo é vindo. What they're saying is that in North Pole, the icebergs are being melted, and by 2012, Eles estão a lot dizendo of portion of the continents are going to be submerged into the water. que as geleiras do Polo Norte estão se derretendo. It's very interesting. Isso é muito interessante, como um juízo de Deus. Friends, it's time to wrestle with God. Meus amigos, é hora de lutarmos com Deus. How can we wrestle with ourselves? Como é que nós podemos lutar com nós mesmos? We need to wrestle with Jesus. Precisamos lutar com Jesus. I will not let you go unless you bless me. Eu não deixarei a partir até Help que me, você Jesus. me abençoe. We are so tainted. We are so, in habits of wrongdoings or wrong sentiments Querido that we have been Jesus, accumulating in the past. Nós somos tão tentados por coisas erradas, pensamentos errados e tentações que nos sobrevêm. Sometimes we do not know how to pray and what to pray. E às vezes não sabemos o que orar, como orar. We need Holy Spirit. Precisamos do Espírito Santo. We need the Spirit of God to come into our heart and help us out. Precisamos do Espírito Santo habitando no nosso coração. We need to empty of ourselves, Precisamos esvaziar-nos do surrender eu, ourselves, entregar o eu and put all of ourselves on the altar e entregar tudo no altar de Deus. and say, Lord, come and use me E dizer: Deus, vem e usa-me for the glory of God and your honor. para a tua glória somente.